Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. Jesus, assentando, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peque mais. Pai, lida foi tua palavra, ó Deus, e o nosso desejo, a nossa oração, o nosso pedido é que agora o teu Santo Espírito complete em nossos corações, ó Pai. Que possamos aprender lições valorosas aqui deste texto, ó Pai, e que com o exemplo de Cristo nós possamos cada dia melhorar, nos relacionarmos contigo, nos relacionarmos com a tua palavra e nos relacionarmos com o próximo, para que possamos prosseguir sendo igreja, sendo relevante, sendo importante neste local. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus estava na igreja, Jesus estava no templo. Ele havia passado algumas horas no Monte das Oliveiras, provavelmente orando, né? Porque quando Jesus ia para o monte era para meditar, era para falar com Deus, era para orar. Mas o fato é que nós não lemos, se você voltar aí uma página da sua Bíblia, antes desse período, antes dessa perícope aqui, Jesus estava na Galileia. Aqui no texto ele já estava em Jerusalém, mas antes ele estava na Galileia, o capítulo 7 relata isso. Ele estava na Galileia porque os judeus já estavam demonstrando, já estavam insistindo, já estavam o perseguindo, e ele já sabia que eles queriam pegá-lo para o matar. Aí chegou o período da festa dos tabernáculos, ou a festa de Sucó, a festa das barracas. Aqui a gente tem a festa das barracas, mas não é esse tipo de festa, né? A festa dos tabernáculos é que os judeus, eles comemoravam ali um período que Deus os guardou no deserto. E durava uma semana essa festa. E até hoje alguns judeus fazem isso, eles montam uma barraquinha de palha, né, no quintal de casa, e durante 7 dias eles dormem no quintal, para relembrar a proteção que Deus deu ao povo. Quando chegou a época da festa, os irmãos de Jesus estava na Galileia, estava em casa, os irmãos de Jesus falaram: vamos para Jerusalém para participar da festa, vamos para a Judéia. E Jesus, sabendo que os judeus estavam perseguindo, falou assim: não, eu não vou não, eu vou ficar aqui, que ainda não é chegada a minha hora, não está na hora ainda. E aí os irmãos de Jesus, eles não acreditavam que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Eles não acreditavam, eles duvidavam, eles falavam: rapaz, se você quer ser famoso, você tem que ir para a Judéia, não pode ficar aqui, você tem que fazer as pessoas verem você, você tem que aparecer. É como se a gente morando aqui no Espírito Santo, né? Aí o cara quer ser ator, aí alguém fala para ele assim: não, rapaz, você tem que ir para São Paulo, para o Rio, porque aqui no Espírito Santo você não tem futuro. E os irmãos de Jesus falaram isso para ele: cara, você tem que ir para lá,
para que as pessoas vejam você, para que as pessoas te ouçam, para que as pessoas vejam suas obras. Aí você vai ficar famoso. Mas ele falou: não, eu não vou. E eles foram. E aí, depois ele foi, em segredo, sem avisar ninguém. Jesus foi em segredo para Jerusalém. E aí, quando a festa estava pela metade, como eu disse, a festa durava 7 dias, então lá pelo 3º, 4º dia, Jesus, como a gente, né, que a gente é imitador de Cristo, a gente está num lugar, por exemplo, eu em 99, eu tinha 15 anos, nós nos mudamos para Minas. E aí chegando lá, eu fui um domingo na igreja, lá a Igreja Batista Central de Ipatinga. Aí eu olhei lá e vi que não tinha ninguém tocando baixo. E aí eu já fiquei assim, né, a mão começou a coçar. Aí no outro domingo eu fui, e o pastor estava de férias, pastor Uzir Paz. Estava de férias. E aí no outro domingo eu fui, e não tinha ninguém. Aí no 3º domingo eu fui, e o pastor tinha voltado de férias. Aí eu cheguei para ele, falei: pastor, estou vindo lá de Vila Velha, Espírito Santo e tal. Eu vi que vocês estão sem baixista aí, eu toco baixo. Aí ele já chamou o filho dele, e já fizemos amizade, o filho dele era o tecladista, e aí me colocou no outro domingo eu já estava tocando. E até hoje eu tenho amizade com Wesley, filho dele. Pastor Uzi faleceu agora no Natal, infelizmente. Mas até hoje eu tenho amizade com Wesley, o filho dele. Ou seja, Jesus chegou lá em Jerusalém, ele tinha ido em segredo, ele não tinha falado para ninguém, mas ele não aguentou. É o pastor Manu que vai viajar de férias, mas não aguenta, chega na igreja, alguém fala: pastor, vai lá pregar. Não vou, acaba indo. Não aguenta. E Jesus não aguentou e começou. E começou a ensinar. Começou a ensinar. Isso nós estamos no capítulo 7, tá, irmãos? Fazendo a introdução. E aí os judeus ficaram assim, né? Olha, como que esse homem lá do interior não estudou? E como que ele fala tão bem? Como que ele é tão sábio sendo iletrado? Eles não sabiam de nada, inocente. E aí do 16 ao 24, Jesus responde essa questão. E aí eu quero convidar você a voltar uma página aí, vamos ler. Jesus lhes respondeu, 16: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando sua própria glória, mas o que busca a glória de quem me enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? Aí a multidão respondeu: você tem demônio, quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim? Pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado. Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. E aí o caldo entornou quando Jesus falou isso. Os judeus estavam perseguindo Jesus. Recentemente Jesus tinha curado aquele homem paralítico no tanque de Betesda, que estava ali há 38 anos, aleijado, não conseguia andar, e não conseguia que ninguém colocasse ele dentro do tanque, quando o anjo sacudia as águas ali, que era a crença deles, e ele não tinha sido curado até hoje. E aí Jesus foi lá, curou ele, e era num sábado, e aí eles começaram a perseguir Jesus. Então ele desafia eles aqui, botando o dedo na ferida. Qual é o dedo na ferida do judeu? É a lei. Porque o judeu não amava nada mais, com amor tão grandioso, acima da lei.
Talvez judeu não amasse nem a Deus, como ele amava tanto a lei. E aí Jesus desafia, e fala, não, eu falo assim porque a minha sabedoria vem de Deus. E vocês não entendem porque vocês não têm relacionamento com Deus. Porque se vocês tivessem relacionamento com Deus, vocês entenderiam o que eu estou falando. Se vocês tivessem relacionamento com Deus, vocês não estariam querendo me matar, porque eu curei um aleijado no sábado, porque vocês estariam felizes com a alegria daquele irmão que foi curado, e não indignados por causa do legalismo. Porque se um menino pode ser circuncidado no sábado, ou seja, havia a cerimônia, havia o trabalho. A circuncisão é um procedimento médico, ou seja, é trabalho. Se o menino foi circuncidado, ou seja, foi feito um procedimento médico no sábado, por que não pode ser feita uma cura no sábado? E aí eles ficaram mais indignados com isso. Então muitos creram, mas outros tantos quiseram matá-lo. E aí o povo se divide, uns acreditam, outros não acreditam. E a situação ela se agravou aí no último dia da festa, que Jesus se levantou e falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Isso no versículos 37 e 38, capítulo 7. Então os fariseus foram lá e mandaram prender Jesus. Mas aí quando os guardas chegaram, eles não tiveram coragem de prender Jesus, porque eles acreditaram na palavra dele. E aí voltaram, e os fariseus perguntaram: cadê Jesus? Por que vocês não prenderam ele? Aí eles falaram: não dá para prender esse cara não, realmente tem alguma coisa diferente nele. E aí Nicodemos, que já tinha ido falar com Jesus em secreto, falou: mas como que vocês estão querendo condenar uma pessoa sem ouvi-lo antes? Até que falou: mas então você é galileu também, porque você já viu sair algum profeta da Galileia? Não sai profeta de lá não, rapaz. Você é galileu também? Perguntaram para ele. E aí o 53 do capítulo 7 fala: e cada um foi para a sua casa. Cada um dos fariseus foi para a sua casa, os guardas foram para as suas casas. E aí começa o texto que a gente leu: e Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. E aí é uma lição muito importante que a gente aprende com Jesus aqui também, é que quando a dificuldade, quando a adversidade ela cresce, não dá para a gente ir para casa, não dá para a gente relaxar, a gente precisa buscar o relacionamento com Deus. O caldo entornou, a coisa apertou, a situação ficou difícil para Jesus aqui. Eu poderia ter falado assim: não é minha hora não, ir para casa dormir. Mas ele foi para o monte, ele foi orar, ele foi conversar com o Pai. E aí de madrugada, ou seja, ele orou, ele nem dormiu, ele orou e de madrugada ele voltou para o templo. Ele voltou para o templo e começou a ensinar, porque ele é um mestre supremo, é o sumo sacerdote, e ele não consegue ficar parado. Então ele foi ensinar de novo. Falou: bom, já que todo mundo já sabe que eu estou aqui, eu já apareci, então agora eu vou fazer o que eu vim para fazer mesmo. E aí ele começou a ensinar. No que ele estava ensinando, vieram aqueles mesmos fariseus trazendo uma mulher adúltera. Eles não buscavam igreja, eles não buscavam o conselho de Jesus, eles não buscavam ouvir as palavras do Mestre. Eles não respeitavam Jesus. Eles não estavam ali para receber a opinião sábia daquele que eles acabaram de elogiar dias antes.
como ele fala com tanta sabedoria. Eles não estavam ali buscando aquilo. Eles estavam ali querendo desafiar Jesus em relação à lei, porque dias antes Jesus tinha desafiado eles em relação ao cumprimento da lei. E é por isso que é importante a gente pegar ali um pouco antes, né, para começar a entender todo o contexto. Jesus tinha desafiado, Jesus tinha metido o dedo na ferida, criticado o legalismo. Aí eles falaram, então vamos ver qual é a reação dele em relação a isso. Do 22 ao 24, né? Que eu falei da questão da circuncisão. Aí se a gente para pensar, você pode falar bem assim, não, mas eles estavam certos, porque a lei dizia aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, quando a gente fala da lei, muito carinho, muito cuidado. Hoje, por exemplo, critica-se, se generaliza, né, os muçulmanos, por exemplo. Porque na lei deles fala que eles têm que matar, apedrejar a mulher. Na nossa também fala. A diferença é que uns hoje ainda seguem, e os cristãos já não seguem mais, nem os judeus seguem mais a lei. Mas se algum desavisado pega a palavra e lê, e fala, o crente, o livro sagrado do crente diz que ele pega uma mulher adúltera e apedreja. O fato é que a lei, ela foi estabelecida por Deus com um propósito. E ela foi estabelecida por Deus para um povo lá atrás. Um povo que vivia em tendas, vivia no deserto, vivia viajando, peregrinando. Parava, acampava, ficava algum tempo ali, depois precisavam sair, acampavam em outro lugar. Aí eles ficaram quase 40 anos estabelecidos numa região, que em volta tinha várias outras cidades, várias culturas diferentes. Aí o povo está aqui, nessa região, se estabeleceu, parou, bom, agora a gente vai acampar aqui, até Deus mostrar onde é a terra prometida. Só que ali do lado tem uma cidade vizinha, opa, vamos lá fazer comércio. Aí se influencia, aí tem uma religião diferente, aí tem deuses diferentes, aí tem festas diferentes, costumes diferentes, práticas diferentes. E aí começa o quê? Misturar, daí a pouco, um povo, tinha muita gente, mas era pequeno, comparado com as outras cidades da região, com as cidades da região, acabaria o quê? Se dissipando, se misturando, se envolvendo. E qual era o propósito de Deus? Manter aquele povo unido, coeso, para que Jesus viesse através daquele povo. E foi por isso que Deus estabeleceu a lei. E manteve o povo unido, apontou para Cristo. E aí Cristo veio e cumpriu a lei. E para que serve a lei hoje? Para nós, que não somos judeus, que não estamos lá naquela época, depois de Cristo ele já morreu, ressuscitou, veio o tempo, estamos no tempo da graça. A lei, ela serve como exemplo do cuidado de Deus com o seu povo. A lei, ela serve como um direcionamento, como um mapa que leva até o tesouro é Cristo. E aí quando você tem um mapa, que você alcança o tesouro, o que você faz com aquele mapa? Você guarda com todo carinho e respeito para se lembrar daquilo que você passou até chegar na vitória. E é assim que a lei tem que ser para nós hoje, irmãos. Não é pegar e rasgar e jogar fora, mas também nós não
seguimos mais à risca, porque depois que você encontra o tesouro, você não precisa mais voltar e passar por todas aquelas etapas, aqueles desafios que você precisou passar antes, que o tesouro já é seu. Então aqueles homens trouxeram a mulher que tinha adulterado, foi pega em adultério, deitando-se com outro homem. Eventualmente ela ou o homem eram casados, porque senão não seria adultério, seria fornicação, é diferente. E aí eles desafiaram a Cristo. E essa passagem ela nos traz 3 lições a respeito do relacionamento, que é o tema que nós estamos meditando durante todo esse ano, durante esse mês específico. A primeira lição é que não existe relacionamento com o próximo se não houver compaixão. Presta atenção, não existe relacionamento com o próximo se não houver compaixão. Aqueles homens, eles humilharam aquela mulher. E não era por indignação por causa do pecado, não é porque eles estavam querendo fazer a lei se cumprir, mas pelo prazer de desafiar a Jesus, porque senão eles teriam trazido o homem adúltero também. Mestre, este homem e essa mulher foram pegos em adultério. Ou então eles teriam feito um julgamento num lugar reservado, não no meio do templo, onde tanta gente estaria olhando. Ah, mas a lei dizia que tinha que ser em praça pública. A lei dizia que tinha que ser dessa forma. Mas Jesus, dias atrás, tinha demonstrado o quê? Que vale mais a compaixão, vale mais fazer a vontade de Deus, que é o amor, do que seguir a letra, a risca. Quantas pessoas são mortas espiritualmente nas igrejas ou fora delas, porque nós não sabemos lidar, e a responsabilidade é nossa, porque se nós somos cristãos, nós somos os crentes, parte do pressuposto que nós temos mais conhecimento do que os ímpios. Então, quantas pessoas não são mortas, porque nós não lidamos com o seu pecado, debaixo da mesma compaixão que Cristo lida com o nosso pecado. Hoje em dia, no país e no mundo até, nós vemos um período muito difícil. Alguns setores, algumas categorias têm batido muito nos evangélicos. E a gente acaba sofrendo um pouco, porque nós defendemos o casamento, nós defendemos a família, nós defendemos valores que Deus estabeleceu para nós. Agora, será que se no passado, nós como cristãos no mundo, se nós não tivéssemos sido tão agressivos, hoje, essa reação de lá para cá não seria diferente? Será que se tivéssemos agido desde o início com compaixão, com amor, nos relacionamentos com os pecadores, hoje a gente não estaria sofrendo essas retaliações que nós sofremos como igreja? Quinta-feira o pastor Manu trouxe aqui a palavra sobre o relacionamento, a compaixão que Davi teve com Mefibosete. Porque pela lei, pela regra, ele deveria ter matado toda a família de Saul. Pela regra, um rei deveria ter estabelecido sua autoridade e ter feito cumprir ali a execução sumária
ficou sabendo que tinha alguém, não vou resolver isso aqui para não ter problemas futuros. Lá em 2 Samuel 9. E aí o que Davi fez? Pegou Mefibosete, lá em Lodebar, trouxe para Jerusalém, devolveu para ele as terras de seu pai, devolveu para ele os servos de seu pai, devolveu para ele a riqueza de seu pai, e não só isso, colocou ele ao seu lado. Vem almoçar, vem jantar, vem ceiar comigo. Não é assim que Deus faz com a gente, irmãos. Deus não pega nossa vida miserável, pecadora, e nos coloca num lugar de honra ao seu lado. Não foi isso que Cristo fez, entregando sua vida na cruz, por mim, por você e por todos esses ímpios que estão aí no mundo? Só esperando a oportunidade, esperando um olhar compassivo. A segunda lição que nós aprendemos com o texto é que não existe relacionamento com a palavra se não houver sabedoria. Presta atenção, não existe relacionamento com a palavra se não houver sabedoria. A Bíblia, ela foi escrita ao longo de mais ou menos aí 1.600 anos, quando ela começou a ser escrita, lá por Moisés, até o Apocalipse. Mais ou menos 1.600 anos. O Antigo Testamento foi mais ou menos aí, dos protestantes, né? Nós, até 400 e pouco antes de Cristo. Dos católicos foi até 100 antes de Cristo, porque eles têm alguns livros que no período nosso interbíblico ali, né? Eles têm alguns livros ali que foram escritos mais recentes. Ela não foi direcionada apenas para um povo. Imagine, em 1.600 anos de escrita da Bíblia, ou seja, 3.600 anos, mais ou menos, desde que ela começou a ser escrita até hoje, quantos povos, quantas nações, quantas pessoas receberam o direcionamento ali da palavra de Deus, aplicada em cada tempo, para cada realidade, para cada cultura, para cada cosmovisão. E apesar de nós acreditarmos, e sim, é verdade, nós acreditamos profundamente que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Apesar de toda essa diversidade, nós acreditamos nisso. Foram mais de 40 autores, não foi uma pessoa só que pegou de ponta a ponta. Portanto, é muito fácil a gente usar a Bíblia, pegar textinhos e pedacinhos isoladamente e transformá-la numa arma de destruição, ao invés de transformar numa ferramenta de salvação. É muito fácil pegar a Bíblia, ao invés de ser um mapa do tesouro, transformá-la numa bomba atômica. Portanto, sem sabedoria, sem discernimento, sem a orientação do Espírito Santo, é muito possível pegar a palavra de Deus, pegar a lei, e ao invés de agir com amor, usá-la como ferramenta de ódio. O apóstolo Paulo, sensacional em relação a isso, porque Paulo, quando foi falar aos gentios, ele tinha todo o conhecimento da lei. Paulo era fariseu, ou seja, ele conhecia a lei melhor do que a maioria das pessoas, mas ao falar com os gentios, ele entendia
a realidade deles, ele teve a sabedoria. Lá aos Coríntios, por exemplo, lá no capítulo 8, 1 Coríntios, ele fala, né, a respeito da carne sacrificada aos ídolos, que era um costume daquele povo, daquela região, daquela época. E se ele não tivesse sabedoria, o que ele poderia fazer? Não, não pode, tem que se circuncidar, tem que seguir toda a lei, não pode comer, vocês vão para o inferno, vocês vão ser condenados por causa disso. Mas não, ele olhou com sabedoria e aplicou da forma necessária para aquela situação. Bom, você está num lugar, foi convidado para almoçar, seu vizinho te convidou para almoçar, ele não é crente, você sabe que ele tem a religião dele lá, ele vai oferecer essa carne para o ídolo. Mas você vai lá e come de boa, nosso Deus é maior. Agora, se tiver um irmão mais fraco na fé, evita, porque senão ele pode cair, ele pode tropeçar. Agora, se você come, não condena aquele que não come, e se você não come, não condena aquele que come. Sabedoria, irmãos. Falando aqui, Igreja Batista Guaranhuns, hoje, cada um de nós tem uma visão de determinados assuntos. A pessoa, se o pastor Manu, obviamente, a verdade não pode ser alterada. Agora, já pensou se em vez do pastor Manu vir aqui e pregar a verdade, ele ficar se preocupando com cabelinhos, com coisinhas, sem sabedoria, ficar batendo em uma coisinha, batendo em outra coisinha? Estabelece pela lei, nem estabelece pela palavra de Deus. E é isso que faz com que muitas pessoas se decepcionem com as igrejas. E graças a Deus que nos últimos anos nós temos tido essa visão de enxergar a palavra com sabedoria, assim como Paulo aplicou a palavra aos gentios. Para se relacionar com Deus, é necessário diversas práticas. Relacionamento com o próximo, relacionamento com a palavra, a oração. Então, para cada uma dessas práticas é necessário ter consciência de como agir. E para se relacionar com a palavra é necessário sabedoria. A última lição é que não existe relacionamento com Jesus se não houver renúncia. Veja bem, não existe relacionamento com Jesus se não houver renúncia. Porque parece assim, que até agora, não, vamos passar um pano aqui, vamos suavizar, a mulher adúltera está em pecado, mas não precisa morrer. Eu estou em pecado, mas não preciso seguir a palavra à risca, não preciso seguir a lei à risca. Não, não é isso não, irmãos. Mesmo sendo amoroso, mesmo sendo compassivo, mesmo sendo cuidadoso, misericordioso, Jesus não é permissivo. A compaixão com o próximo, a sabedoria na leitura da palavra, elas não podem ser pretextos para o pecado. Não pode ser desculpa para viver uma vida torta. Nós temos que ter humildade, e entender e perceber onde estamos errando, e chegar para Deus, e pedir perdão, e não pecar mais. Qual foi a última palavra que Jesus falou para aquela mulher? Vá e não peque mais. Porque é muito fácil a gente chegar e falar, não, porque Jesus perdoou a mulher adúltera. Aí ela ia lá, voltar e continuar sendo adúltera. Porque Jesus perdoa o alcoólatra, aí ele volta a se tornar alcoólatra.
Aí Jesus perdoa o drogado, aí ele vai e volta a ser drogado. Não é assim também, irmãos. Jesus falou: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Tem que ter renúncia, tem que renunciar à carne, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar às nossas próprias vontades, e colocar a vontade de Deus acima da nossa. Naquele momento ali, quando Jesus desafiou aqueles homens, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra, seja o primeiro a atirar a pedra nela, veio aquela reflexão, porque todo mundo tem pecado. E o curioso é que, essa tradução que eu peguei aqui, a Nova Almeida atualizada, ele pergunta assim, né? Quem de vocês estiver sem pecado? Quem de vocês estiver sem pecado? Ou seja, quando você fala assim, você tem dinheiro? Já teve dinheiro? Tive dinheiro uma vez. Você tem dinheiro hoje? Você está com dinheiro? É aqui, ó, no bolso, né? Você tem dinheiro? Tenho. Está lá. Você está com dinheiro? Não, está aqui. Jesus pergunta para eles: quem estiver sem pecado? Qual deles ali estava sem pecado? Nenhum. Por quê? Porque todos estavam humilhando aquela mulher, usando a lei como ferramenta de ódio, olhando para o cisco no olho do irmão, sem olhar para a trave no próprio olho. Mas tem que haver renúncia, tem que haver entrega, tem que haver compromisso. Então, para concluir, em 28 anos de Igreja Batista Guaranhuns, né, certamente nós acertamos muito, mas erramos bastante também. Devemos ter errado de várias formas. Talvez faltou sabedoria, talvez faltou compaixão, talvez faltou renúncia do pecado. Não chegaríamos até aqui se não fosse a mão misericordiosa do Senhor. Mas para avançar como igreja, se quisermos nos tornar cada vez mais relevantes, se quisermos crescer com poder e glória, é essencial que nós tenhamos compaixão com o próximo, sabedoria no entendimento da palavra e renúncia do pecado. Porque só assim é possível ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. Porque se essa mulher, para frente não fala dela, mas se ela continuou a praticar os mesmos atos que ela praticava antes, de nada adiantou essa passagem aqui. Para ela, para nós sim, porque serviu de lição. Mas se ela realmente se arrependeu, ela realmente colocando-se à disposição de Deus, com certeza a vida dela, posteriormente, foi diferente. Jesus fez a diferença, e ela passou a se relacionar com Ele, talvez não pessoalmente, mas espiritualmente, afinal Ele é Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos dar sabedoria cada dia, que possamos ter a humildade de nos arrepender, que possamos buscar, olhar para o próximo, olhar para o pecado do outro, como Deus, como Jesus olha para o nosso.